Oi, gente, boa noite. Eu estou gravando a tela, se alguém for contra, avise, por favor, se manifeste. E a gente está aqui para fazer o debate da campanha entre as chapas concorrentes ao Diretório Acadêmico Gerardo Barbosa, da Economia. Hoje é dia 19 de agosto de 2021, 8h30, e a gente vai postar esse vídeo depois para o pessoal poder assistir. A comissão eleitoral entrou em acordo com as chapas em fazer o debate nesse horário, por esse meio, por essa plataforma, e eu vou ler algumas regras para a condução desse debate para vocês. O debate deve ser pautado pelos princípios da ética e do decoro acadêmico. Os mediadores são eu, a Duda Xavier e a Giovana Muth, que estão na chamada também. Terão amplos poderes para intervir na condução dos trabalhos, podendo caçar a palavra, suspender o debate, além de fazer outros encaminhamentos que julgar apropriados. O direito de resposta terá como base eventual a alegação contra a chapa e ou candidatos, envolvendo os seguintes temas: ofensas de ordem pessoal e ou levantamento de informações que não sejam verdadeiras. Os pedidos serão dirigidos à comissão eleitoral. Pode mandar uma mensagem para a gente por WhatsApp se tiver alguma questão dessa ordem. E nós vamos deliberar sobre o incidente pela maioria dos membros. A comissão vai transmitir esse debate, vai postar esse debate em vídeo depois, está sendo gravado, e na plataforma do Meet. E o debate será dividido em 4 blocos distintos. O primeiro bloco vai contar com a apresentação das chapas e os seus respectivos planos de gestão. O segundo bloco vai ser as respostas dos candidatos a perguntas da comissão. O terceiro bloco será um debate entre os candidatos com questões que eles mesmos trouxeram. E o quarto bloco serão as considerações finais. Então, terá um tempo, a primeira apresentação no primeiro bloco terá o tempo de 5 minutos. A gente fez um sorteio prévio. A chapa que vai se apresentar primeiro vai ser a chapa 2. E durante os próximos 5 minutos eles vão se apresentar. Nos 5 minutos seguintes, a chapa 1 se apresenta. E aí daremos início ao segundo bloco. Vou colocar um cronômetro aqui na tela para vocês. E aí, passo a palavra para o Aloysio. Pode começar a apresentar a chapa quando começar a aparecer o cronômetro. Tá aparecendo, gente? Sim. Bom, pessoal, boa noite. Meu nome é Aloysio, estou presidindo a Chapa 2, Aliança pela Economia. E antes da gente começar a falar sobre nossas propostas, né, apresentar a nossa equipe, a gente vai comentar um pouco sobre como que surge a ideia da gente montar a Chapa 2, Aliança pela Economia. O projeto Aliança pela Economia, Chapa 2, surge de uma demanda que a gente observou dos nossos alunos da economia por um DA mais forte e presente na representação estudantil. No momento da pandemia, foi um momento muito delicado para os alunos, né, não só para os alunos, né, como todo o departamento e toda a universidade, e a gente sentiu a atuação do DA muito tímida, né, principalmente em relação aos novos alunos, ao pessoal que acabou de chegar na universidade e ficou um pouco perdido ali nesse sentido de orientação. Então, o nosso projeto ele surge exatamente para tentar suprir essa demanda que vem por parte dos estudantes discentes da UFJF, Faculdade de Economia. E para isso a gente buscou formar uma chapa que fosse uma chapa com pessoas capacitadas e pessoas que possuíssem as fontes necessárias para a gente conseguir articular o contato dos discentes com o departamento, né? A função do DA é essa, a gente representar os estudantes, a gente ser esse intermediário, esse intermediador entre as demandas dos discentes e o departamento de economia. Então a gente buscou por pessoas que a gente considerava que seriam capacitadas e adequadas para essa função. A gente buscou principalmente por pessoas que já tivessem algum contato com os processos institucionais da UFJF, já tivesse alguma experiência com isso, né? Então, na nossa chapa, vocês vão encontrar bastante gente que vem de projetos de extensão, por exemplo,
monitoria, por exemplo, laboratórios de análises setoriais, territoriais da UFJF, que eu faço parte também, das universidades, empresas juniores e o pessoal também de estágio. Então, a gente diversificou bastante nossa chapa nesse sentido, para a gente conseguir o máximo de capital humano possível que pudesse auxiliar nessa questão de formar essa ponte, né? Que a gente conseguisse pessoas capacitadas, pessoas adequadas para conseguir conversar com o departamento, e a gente considerou que trazer esse pessoal desses projetos que já tivessem um contato com a universidade e com a Faculdade de Economia seria muito agregador para a nossa chapa. Então, a gente formou pessoas aí com esse tipo de direcionamento. E também, para a gente ter uma chapa forte, né, uma chapa presente, uma representação presente, a gente precisava compreender quais eram as demandas dos alunos, né? Então, antes da gente construir de fato o nosso projeto, antes da gente montar a nossa proposta, a gente buscou conversar com os discentes, entender quais eram as demandas mais urgentes, para aí sim a gente trazer uma proposta de campanha para esse projeto de diretório acadêmico. Então, a gente fala que a nossa chapa, ela nasce de baixo para cima. É uma chapa que tem esse projeto mais horizontal de a gente conversar com os alunos antes de montar essas propostas, né? Porque, afinal de contas, o grande papel do DA é intermediar. Então, quem realmente vai fazer a gestão são os alunos. A gente vai somente intermediar esse contato. Então, nada mais justo do que a gente compreender quais são essas demandas, quais são essas necessidades, para a gente conseguir articular isso da melhor maneira. Então, pensando nesse sentido, a gente viu que existiu uma carência muito forte dos alunos, principalmente no sentido de orientação. A universidade tem alguns processos bem delicados, um pouquinho complicados, principalmente para quem está entrando. Então, a proposta principal assim, que a gente conseguiu captar do pessoal era uma carência nessa orientação. Por exemplo, em relação a matérias eletivas, o pessoal fica um pouco perdido sobre o que deve puxar, como que é o direcionamento dessa matéria, esse direcionamento mais interno, né, do que ela trata, recomendado para quem puxar essa matéria, para qual período, porque algumas matérias eletivas, elas não possuem ali pré-requisitos, né, mas elas são mais adequadas para quem está, por exemplo, no sexto, no sétimo período, e acaba que muitos alunos, principalmente do começo, não entendem isso muito bem e acaba gerando um conflito. Então, esse seria um exemplo de uma carência nesse sentido de orientação. Então, a gente até propôs trazer guias mais explicativos para orientar o pessoal nesse sentido de seleção de matérias optativas e até das matérias obrigatórias também. E outros processos, como o processo de estágio, né, homologação de estágio, com a pandemia, que o pessoal foi participar, né, buscar mais os estágios, a gente teve essa grande carência e surgiu essa demanda também por esses dias. Enfim, a gente tem pessoas sérias, comprometidas, uma chapa muito forte, que vem aí das demandas dos alunos, de baixo para cima, e a gente está construindo um projeto muito bacana para o diretório acadêmico da UFJF. Obrigada, Luísio. Agora, a chapa 1 vai se apresentar. Passo a palavra para a Camila. Vou zerar o cronômetro e você também terá 5 minutos. Obrigada, Yasmin. Boa noite a todos, boa noite a Luísio, a sua chapa, boa noite aos mediadores, aos alunos que estão assistindo a gente. A nossa chapa vem muito como a continuação da gestão anterior, né? Pegamos 4 membros que fizeram parte dessa gestão, né, de 2020, e somamos com pessoas extremamente doadoras, assim, pessoas extremamente proativas, extremamente interessadas na atividade do diretório acadêmico, em ser uma representação dos estudantes, né? E pegamos o melhor que a gente tinha na gestão de 2020, que era justamente essa questão de ter avançado na comunicação com os alunos, né? A gente desbravou alguns mares aí nessa questão de Instagram, da comunicação até com os professores, né? E levar mais as demandas dos alunos diretamente para os professores, essa intermediação, né, que nem o Luiz falou, que é um dos principais papéis do diretório. E as nossas propostas vão girar muito em torno do que a gente percebeu também dos alunos, como a Luiz falou. Não dá para a gente ter recolhido coisas muito diferentes do que ele citou. Então, a gente percebeu, por exemplo,
a questão de saúde mental, que é uma grande preocupação, como a Luísa falou também, que é uma situação muito delicada do ensino remoto. A gente percebeu, conversando com a coordenação, que a gente teria esse problema mesmo na faculdade de economia, ocasionando muitos trancamentos de matrícula, né, em questão de estresse, ansiedade, depressão. Então, agora com o Setembro Amarelo, não existe momento melhor para falar disso, né? A gente está tentando trazer isso e esse apoio, que também vai ser aliado a horários semanais de atendimento, né? Que a gente pretende, já temos, né, todos os horários da galera definido, na verdade, sabemos a disponibilidade, sabemos que podemos nos comprometer com o horário semanal de estar ouvindo os alunos, né, e estar fazendo essa intermediação de uma forma muito direta, de repente trazer algum professor para esse momento de reunião, um coordenador, algum membro do departamento, né, fazer já essa integração ali num horário que seria nosso, né, do diretório, com os alunos, com os professores, com a faculdade. Nesse sentido, o guia, né, que a Luísa falou, a gente estruturou um guia do estudante, que inclusive a nossa intenção é fazê-lo, mesmo se não formos eleitos, né, a gente fez essa movimentação, talvez a gente até trabalhe junto com vocês, a Luísa, se vocês permitirem, porque a gente estruturou isso já na gestão anterior e não tivemos condição de fazer, então é uma grande evolução nossa, né, no sentido de nos comprometermos a fazer isso na nossa gestão, é uma das prioridades, trazer essas informações a respeito das eletivas, os caminhos a serem percorridos, né, para atingir os objetivos que a gente tem na vida, né, e o que a faculdade pode oferecer a gente, está ali, no papel, escrito, né, sem nenhuma dúvida, todo o leque de possibilidades que a gente tem como estudante da UFJF no curso de Economia. Outras questões também vão estar relacionadas a defender umas ofertas de disciplinas, né, mais voltadas para o que o aluno precisa. A gente conversou e viu que algumas eletivas de outros cursos seriam muito interessantes, por exemplo, trazer um lado mais humano, né, para a economia, trazer algumas possibilidades de fazer matérias na psicologia, na sociologia, algumas coisas também do departamento de ciências da computação, né, que a gente hoje em dia está crescendo muito essa área, né, de dados, e o economista é praticamente um cientista de dados, né, só que voltado para questões sociais. Então, é uma área também que a gente está procurando desenvolver com projetos, né, a gente ofereceu já um mini curso de R, que é uma tradição do diretório, e a gente está querendo conectar mais professores para disponibilizar esse tipo de conhecimento para os alunos. Não só esse, mas outros conhecimentos técnicos. A gente está tentando promover maior contato do aluno com, tanto a realidade acadêmica mesmo, né, nessa questão de debate, pesquisa, quanto a questão prática, se for do interesse. Vamos captar informações da comunidade externa e trazer também. Eu acho que é muito função do diretório olhar para fora, ver o que fora da faculdade tem, que a gente pode trazer para dentro. Então, essas questões de estágio e tudo, enfim, é uma preocupação que a gente tem constante com o que o aluno precisa da gente, o que a gente pode entregar. Obrigada, Yasmin. Obrigada, Camila. Passou um pouquinho aí do tempo, mas tá bom, vamos manter atenção com isso, gente. Porque eu não posso ser injusta com uma chapa ou com outra. Muito obrigada pela apresentação, gente. Na apresentação, vocês só esqueceram de falar o nome da chapa de cada um de vocês, o nome dos integrantes, mas tudo bem, tá aí a fotinha de cada um, e vocês já estão fazendo campanha com tudo isso. Então, vou passar para o segundo bloco, que são as perguntas, e aí vou fazer um novo sorteio para ver quem vai responder, porque vão ser as mesmas perguntas para as duas chapas. Então, vou fazer, são duas perguntas que a gente separou, e vou fazer vou fazer o sorteio para ver quem responderá primeiro, tá bem? Então, deixa eu colocar aqui.
Tá aparecendo aí para vocês? Sorteio entre 1 e 2. A chapa 1 vai responder essa primeira pergunta. Vocês têm o tempo, as duas chapas vão ter os 3 minutos para responder cada uma das perguntas. E a chapa 1 vai responder a primeira pergunta. Então, a primeira pergunta que a gente separou é que a gente gostaria de saber como que vocês pretendem executar o que estão prometendo e a viabilidade real dos planos que cada um tem, que cada chapa tem. E com base no que vocês apresentaram nos planos de gestão que vocês divulgaram, né? E aí, vou colocar aqui, você tem 3 minutos para a resposta, tá? Pode responder quem quiser da chapa, não necessariamente a presidente ou o presidente, vocês fiquem à vontade para definir isso. Tá, e Yasmin, a explicar realmente o processo, em como vocês vão fazer isso, porque vocês colocaram as propostas, mas como vocês estão pensando exatamente em executar esse plano? Ok. A gente poderia ter, eventualmente, alguma interrupção de algum membro da chapa para ter alguma, de repente, complementar alguma informação, ou seria melhor que uma pessoa só respondesse? Claro, se vocês conseguirem fazer isso em 3 minutos, fiquem à vontade. É verdade, né? Tem isso. Ok. Vou dar play aqui no tempo e aí vocês podem começar. Então, a questão da viabilidade, na verdade, tudo que a gente pensou é viabilidade, né? A gente não pensou em proposta. Quando a gente começou a designar as funções e a reunir a galera para montar essa chapa, a gente achou que não teria uma chapa concorrente. Então, tudo que a gente pensou já foi em executar. A gente não parou para pensar o que a gente pode prometer, a gente só parou para pensar no que a gente pode fazer, a gente não achou que ia ter que prometer nada para ninguém. Então, e a gente ainda acha que não tem que prometer nada para ninguém, né? A gente tem que mostrar que a gente vai conseguir cumprir o que a gente colocou no esquema, né? Mas a gente não tem dúvida, assim, de como a gente conseguiria, por exemplo, nos horários semanais, ter um horário no Meet, por exemplo, né, que vai ser informado para todo mundo via e-mail e via Instagram. A questão do guia do estudante, a gente vai comunicar com os professores, com os coordenadores, sobre como a gente pode colocar essas informações da maneira mais clara e fidedigna possível, né? A questão do Setembro Amarelo, a gente vai entrar em contato com o departamento de psicologia e o diretório acadêmico da psicologia, assim como a PROAI, para ver como a gente pode articular soluções nesse sentido, né? A gente, inclusive, já está começando a fazer esse contato por, outros motivos. A gente já pensou em como a gente faria, por exemplo, essa presença com o NDE, né, que seriam provavelmente quinzenais, reuniões quinzenais, com um horário marcado, né, também no Meet, para tentar conversar, já levando as questões que os alunos trazem nos horários semanais. A gente tem formulários já prontos para serem enviados a respeito do projeto pedagógico do curso, né? Então, a gente tem, o que não falta é como a gente vai fazer, né? Isso é uma preocupação que a gente teve desde o começo, né? Eu não sei se ficou faltando alguma coisa, a questão do ENAD, né? Também a questão do ENAD, a gente já conversou com o coordenador do curso, por herança, né, da gestão anterior, e conseguimos ver como a gente poderia apoiar, por exemplo, nessa questão de ter esse contato com o aluno próximo, de como isso é importante, de dar motivação, dar condição, dar informação, né? A questão da informação, com certeza, Instagram e e-mail são os principais meios de comunicação. A gente já tem, de novo, equipes designadas para cada uma das funções que a gente achou importante. Então, temos as pessoas, temos os recursos, temos o conhecimento, temos o tempo, a disponibilidade, a energia, a vontade, proatividade, criatividade e um pouquinho mais, tá? Muito obrigada pela pergunta. Foi isso. Então, ótimo. Agora você contou o tempo que estava faltando da outra. Mas
Então, agora que vou passar a palavra para a chapa 2, poder responder a mesma pergunta de como vão ser viabilizados e como vão ser executados os projetos prometidos. E aí vou colocar aqui 3 minutos, fiquem à vontade também para responder quem quiser da chapa, e se quiserem responder mais de um, fiquem à vontade. Bom, esse foi um ponto que a gente considerou bastante na hora da gente construir nossas propostas. Se vocês observarem no nosso plano, a gente tem 5 propostas principais que a gente chama de pilares, né? São as propostas que a gente vai ter como mantra para a gente conduzir a nossa gestão. E lá no final do nosso plano a gente coloca que o DA ele tem várias frentes de atuação e não tem como a gente trazer tudo o que a gente pretende fazer em um plano de gestão, porque as coisas mudam, a situação muda de tempo para tempo, né? Então, o que a gente trouxe foram os pilares que vão guiar a gente, justamente para a gente não prometer nada que a gente não vá cumprir. Então, a gente buscou, nesse sentido, levantar com os alunos as demandas que eles tinham e, junto a isso, já validar com os professores, já validar com algumas partes interessadas, se isso seria viável. Por exemplo, um dos pontos que a gente trouxe para a nossa chapa foi a questão da gente buscar deixar a nossa grade um pouco mais prática. A gente vai ter um momento de discussão do plano do projeto pedagógico do curso, né, durante a gestão, e a gente quer levar isso como uma demanda dos alunos, ter essa grade mais prática, mais voltada um pouco para as demandas que o mercado tem, e aí a gente buscou conversar com os professores para ver se isso era viável, né, porque isso não é uma coisa que o DA vai fazer, a gente não vai trocar a matéria que está na grade, a gente não vai ativamente mudar o que está lá, mas a gente pode levar ideias, a gente pode levar as demandas dos alunos. Então, eu conversei com alguns professores, inclusive fui surpreendido com essa questão de a gente estar em um ótimo timing para levar esse tipo de proposta de grade, justamente por conta dessa discussão do projeto pedagógico. Então, a gente viu que isso era viável, dava para trazer no nosso plano, e não é só uma coisa que a gente colocou lá para atrair atenção ou tentar sair por cima de alguma maneira com isso. Então, a gente buscou sempre alinhar o que a gente estava coletando dos alunos com o departamento em si de economia, para a gente verificar essa viabilidade, né? E um outro ponto é que a nossa chapa também é uma chapa muito horizontal, a gente está uma chapa muito proativa, onde a gestão vai ser muito compartilhada entre os membros, não vai ser uma gestão focada só na presidência ou focada só em algum outro cargo da diretoria. A gente vai ter uma chapa que vai estar inteira atuando em prol do diretório acadêmico. Então, a gente vai ter essa proatividade e essa mobilidade para conseguir ir construindo a gestão ao longo da gestão e conforme as necessidades que forem surgindo. Obrigada, Luísio. Você ainda teria mais 30 segundos, mas... Está dispensado. Está dispensado. Então tá. Vou passar para a próxima pergunta. Obrigada pela resposta de vocês dois. E vou sortear mais uma vez para ver qual de vocês vai responder primeiro a próxima pergunta, tá bem? Vai ser a chapa 1 novamente. A pergunta número 2 é em relação a como vocês planejam estabelecer esse diálogo entre esses professores e esses alunos, como vocês mesmos disseram. Essa é a função do diretório, né, e a maior das funções, e quais vão ser as questões além desse diálogo, como esse diálogo vai ser pautado, tanto agora quanto no presencial, se voltar, como que isso seria feito. E aí, a Duda, se quiser complementar alguma coisa em relação à questão, senão vou passar a palavra para a chapa 1. Não, pode deixar eles falarem. Só lembrando, assim, que o DA são 5 votos, né, num conselho de professores, que é um número muito maior do que o nosso. Então, nem sempre todas as propostas que a gente quer, elas são aceitas, e nem sempre o melhor que os alunos acham, né, para a faculdade acontece. Então, a gente queria saber como vocês pensam em fazer esse diálogo. Vou passar a palavra para a chapa 1, e aí 3 minutos também.
Então, eu queria agradecer a pergunta, deu uma travada na tela, por isso que eu demorei. Eu queria agradecer a pergunta e o comentário da Duda também, que é extremamente relevante, né? Nem tudo vai ser acatado, nem tudo vai ser acolhido. Então, o embasamento no regulamento, no que é previsto, no que é lei, no que é direito nosso, é um grande aliado, na verdade. A gente já percebeu que as coisas institucionais precisam ser levadas com essa seriedade. A gente tem a Alessandra, que infelizmente não pôde estar aqui hoje, que é minha vice, ela é formada em Direito. Então, assim, em todo esse processo institucional, ela acompanha de cabo a rabo, consegue dizer de A a Z tudo que é possível, é direito nosso e podemos cobrar. Existem coisas que nós podemos cobrar, sim. Existem coisas que a gente precisa de troca e a gente precisa que os professores aceitem. Nesse momento, a gente consegue ver que as nossas ideias estão muito alinhadas com os professores e membros do departamento com quem a gente conversou, né? A gente já conseguiu estabelecer o diálogo nessa última gestão. Então, até a credibilidade e a confiança que eles têm no nosso trabalho é muito grande. Eles já conseguem contar com a gente para resolver alguns problemas mais próximos dos alunos, em questão principalmente de reclamações, né, sobre professores. A gente já conhece todo o encaminhamento. Então, nesse sentido, o diálogo já foi estabelecido, né? A única coisa que falta, talvez, seria que os alunos pudessem diretamente, né, terem contato com os professores. E aí, nesse momento que a gente estaria colocando os horários de disponibilidade semanal, por exemplo, estaríamos incentivando tremendamente o uso do Guia do Estudante, que vai ser, de uma certa forma, informações disponibilizadas pelos professores, né? Então, é um contato indireto que os alunos estariam tendo com os professores, mas que estaria já gerando muita informação e conhecimento para eles. A questão de os horários semanais, como eu falei, às vezes articular, né? A gente já colocou nesse período de gestão alguns alunos em contato com professores que poderiam orientá-los, né? Essa questão de linguagem de programação, por exemplo, a gente articulou com o Coimbra, que é um cara que é safo demais nessas questões. Então, assim, a gente já está fazendo essa articulação, né? Claro que a gente quer ampliar isso. Nossa ideia é que todo mundo possa ter um contato direto com os professores, se for do interesse, né, da pessoa. E isso a gente com certeza vai fazer, inclusive levando em reuniões de departamento um cutuque, né, um incentivo aos professores de receber os alunos. Seria isso, gente. Obrigada. Finalizado. Obrigada, Camila. O Aloysio pode responder o Aloysio ou qualquer integrante da chapa que deseje pode responder a mesma pergunta em relação à maneira do diálogo e vou iniciar o cronômetro novamente, passo a palavra para a chapa 2. Então, a gente vai fazer a nossa gestão bem voltada no diálogo, né? Principalmente aumentar os meios de comunicação, que eu participei da chapa passada, então a gente usava bastante o Instagram estava dando bem certo, assim, mas acho que, assim, ampliar um pouco, disponibilizar um e-mail, que a gente não usava muito, assim, disponibilizar o WhatsApp também. A gente tem o Aloysio, que participa do Lattes, a gente tem a Giovana, que é monitora de economia, o Gabriel é da Camp, o restante da Camp. E, assim, o que não falta é contato com o professor e essa vontade da gente de querer facilitar o diálogo entre os alunos e os professores, né? É isso? Muito Isso. obrigada. Vou aproveitar o tempo que falta. Ah, tá. Pode continuar. E assim, a gente quer realmente fazer uma gestão do diálogo, sabe? Não adianta a gente chegar com uma proposta, uma ideia que vem dos alunos e que é uma ideia que não vai ter abertura por parte dos professores, sabe? Então a gente precisa criar essa abertura, a gente precisa dialogar, a gente precisa construir isso para de fato a gente conseguir, né, de fato implementar as ideias. Não adianta a gente levar um monte de coisa lá que não vai ter abertura dos professores, coisas que não vai ter essa recepção,
e criar um certo atrito. Então, a gente não quer fazer dessa forma, a gente quer realmente conseguir implementar o que a gente está levando, né, como proposta, e para isso a gente vai buscar construir junto com os professores e de fato, manter esse diálogo bem próximo, né, com os professores, como o Thiago disse, que a gente tem muita gente na nossa chapa que já tem esse contato, que já tem essas pontes. Então, a gente formou a nossa chapa muito preocupada com ter pessoas que têm essas pontes com os professores. Então, a gente vai buscar o diálogo como principal meio da gente conseguir construir e implementar as ideias e as demandas que vêm por parte dos alunos. Obrigada. Vamos. A gente está com algumas dúvidas dentro da comissão, e aí vou passar a palavra para a Duda. Em relação a essa pergunta ainda. Em relação a essa pergunta, eu senti um pouco de falta no como, né? Que a gente queria saber realmente como vocês iam ter esse diálogo com os professores, nessa pergunta específica, né? Não com os alunos. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa ou vocês acham que está suficiente? Em relação às duas respostas. Isso. Não, eu gostaria de acrescentar, assim, o principal meio da gente conseguir ter esse contato mais frequente é a gente mantendo esse diálogo que a gente já tem aí com os professores, sabe? Estar sempre em contato com os professores, buscar sempre participar das construções que tiverem ali nos momentos de reunião dos professores, estar bastante ativo em contato com a coordenação, que eu acho que vai ser um facilitador muito grande para a gente, que a gente tem uma coordenação bastante aberta a ouvir, sabe? Então, a gente quer aproveitar também essa oportunidade para atuar junto com a coordenação, e a gente está sempre em contato, principalmente em reuniões com os professores, levando as demandas e participando ativamente das construções que a gente tem dentro da Faculdade de Economia. Ótimo, obrigada. Vou dar 40 segundos para a outra chapa complementar, se quiser, se não quiser. Queremos. Então, essa questão de contato com os professores, né, vai vir muito através da nossa proposta do contato com o núcleo docente estruturante, né, que a gente planeja fazer reuniões quinzenais com esses professores. Então, nesse momento, um primeiro contato já estaria sendo estabelecido. A segunda questão do contato seria colocar todos os nossos integrantes em contato com reuniões de departamento, né? Então, todos os nossos integrantes da chapa, né, estariam podendo realmente construir vínculos com os professores, né? Vínculos não necessariamente afetivos. Obrigada, Camila. Foi verdade, desculpa. Obrigada. Eu vou passar para a próxima pergunta, porque senão a gente não vai conseguir, se a gente se alongar muito, e vai ficar injusto também em relação aos outros. A terceira e última pergunta desse segundo bloco que a gente tem é em relação às questões que as duas chapas colocaram em suas apresentações em relação à saúde mental. E aí a nossa pergunta na intenção de melhorar e promover essa saúde, na intenção de melhorar e promover a relação dos alunos da economia e a saúde mental, como pretendem promover isso dentro do curso de Ciências Econômicas? E aí eu vou sortear mais uma vez quem vai ser o primeiro a responder, e depois eu passo a palavra para a chapa que for responder e coloco o cronômetro zerado novamente. Tá aqui entre 1 e 2. E o primeiro a responder vai ser a chapa 1 de novo. Então, vou colocar o cronômetro, vocês têm 3 minutos para a resposta. Fiquem à vontade para passar de um membro para outro da chapa. A gente pode só rapidinho ver quem vai responder essa, Yasmin? Pode sim. Tem alguém que queira falar ou não? Pode deixar comigo? Sim? Tá. Tá. 3 minutos.
Pode começar. Então, a questão da saúde mental, para mim, pessoalmente, é muito próxima, né? É difícil falar disso, inclusive, não por experiência própria, mas por uma questão familiar. E, assim, para mim, se fala muito e se faz pouco em relação a isso. Então, a gente tem grupos de apoio da faculdade mesmo, um contato, né, que a faculdade propõe que os alunos tenham com a PROAI, que várias terapias em grupo, né, alguns, inclusive, psicólogos, né, disponíveis em atender pelo Estado, pelo município, né, de forma gratuita. Então, colocar as pessoas que estão em necessidade, que vierem com demandas para a gente nesse sentido, em contato com as pessoas que podem atendê-los, né, a gente vai fazer esse levantamento de quais pessoas estão disponíveis para atender por um valor pequeno, né, e tentar identificar por meio de conversas com a coordenação e as próprias conversas com o diretório nos horários semanais, quem seriam as pessoas que poderiam estar se beneficiando dessas indicações, né? A gente gostaria também de estar tendo conversas com os alunos, todo mundo junto, todo mundo podendo compartilhar as dificuldades, né, internamente, todo mundo podendo se auxiliar, né? A gente gostaria que todo mundo entendesse que é um momento difícil para todos, né? E que uma situação que é tratada com muito estigma, essa questão da saúde mental, que a gente possa olhar um para os outros e se ver um pouco ali, se ver um pouco na dificuldade do outro, e conseguir apoiar também o outro por nos reconhecermos neles, né, momentos de dificuldade que nós passamos e soubemos como solucionar de uma certa forma. A gente sabe que as coisas não se resolvem com palavras, tem muitas questões de saúde mental que vão precisar ser medicadas. Nisso a gente não sabe exatamente como podemos ajudar, né? Mas acredito que o primeiro passo de estar conversando com alguém já é uma grande, um grande salto, né? Na questão em direção ao tratamento. Também em questão com o contato que a gente está tendo com o diretório, né, da psicologia, a gente consegue que alguns estagiários, né, da própria psicologia estejam exercendo, né, suas horas obrigatórias com alunos do nosso curso, né? Então, para a gente é fundamental, campanha, né, que vai ser projeto de gestão do começo ao fim, vai ser uma gestão inteira preocupada com isso, com certeza. Obrigada, Camila. Só antes do pessoal da Chapa 2 responder, eu quero complementar que a pergunta é mais direcionada em relação ao trabalho dentro do curso, né? Porque a saúde mental é um problema, tem sido nos últimos anos um problema geral, não só individual. O individual também é muito importante para formar o geral, mas é um problema geral do curso de economia e é um problema que muitos alunos têm lidado de forma coletiva, então só mais para colocar isso, ressaltar isso na pergunta. E aí passo a palavra para a Chapa 2. Posso iniciar? Pode. 3 minutos. A Chapa 2 ela não trouxe esse projeto como um plano de gestão, como uma proposta, e não por não considerar importante, mas sim por ser difícil de estruturar, é algo muito individual. Então a gente achou que isso deveria ser algo a ser tratado durante a gestão de forma particular, muito no sentido de direcionar esses casos, principalmente para o departamento de psicologia, para grupos de acolhimento dentro da UFJF, mas a gente não estruturou essa proposta no nosso plano de direção. Tá bem, obrigada. Vou finalizar aqui, então. E com isso, a gente encerra o segundo bloco das perguntas. E aí, a gente vai passar direto para o terceiro bloco, que são as perguntas que eu falei com vocês anteriormente, que eram para trazer 2 perguntas cada chapa. E aí, vocês vão fazer a pergunta para a chapa
concorrente, né? A chapa vai ter a pergunta pode ter no máximo 1 minuto, 40 segundos, não se estender além disso, e as respostas de 3 minutos com direito à réplica de 2 minutos. E então, vou sortear novamente quem vai começar. Os últimos sorteios todos deram chapa 1, mas, assim, não é nada contra aqui, é o negócio do Enviesado esse sorteador aí. do sorteador. Do primeiro ele tinha sorteado 2, mas... Enfim, Agora, se ele tá torcendo pra gente ou pra eles, é que a gente não sabe, né? ou 2, porque eu falei. Então, a chapa 2 vai começar fazendo a primeira pergunta, e aí vou colocar o cronômetro aqui, mas pedindo para não se estender muito além de 40 segundos na pergunta. E aí é isso, a pergunta para a chapa concorrente. Palavra com chapa 2. No plano, vocês trazem diversas propostas e frentes de atuação da gestão de vocês, como, por exemplo, alterações no plano pedagógico, divulgação em relação ao Setembro Amarelo, guia do estudante, transparência e outras coisas. Nós gostaríamos de saber e entender qual que é o principal foco de vocês dessa gestão. Obrigada. Vou zerar aqui isso para a chapa da Camila responder. Eu posso responder? Deve, Maria, é isso que eu ia falar agora. Se você quiser me complementar. Peraí, tem que começar 3 minutos. Você tem 3 minutos para responder, isso. E aí a chapa 2 tem 2 minutos a réplica, se desejar. Tá, beleza. Pode começar. Então, o objetivo, né, que seria isso, eu acho, a pergunta da chapa, é a representação dos alunos. Então, todas as propostas que estão pautadas, elas vão ser executadas, né? Então, tanto a questão de transparência, que a gente pautou, o Setembro Amarelo, está tudo sendo planejado, né, e executado para que a gente possa trazer isso de maneira que foram questões recorrentes entre os alunos. Então, é toda a questão da representatividade mesmo e da gente da gente formar uma chapa. Aí eu vou deixar para a Camila complementar, por favor. A Maria já colocou muito bem, né, essa questão de que se a gente tem um foco, o foco é o aluno, né? O foco é ajudar no que está precisando. Acredito que demandas imediatas vão surgir, né? A gente não tem como prever, tem coisas que a gente não consegue prever de antemão, quais problemas vão surgir na gestão. Então, a gente, por exemplo, não teria jamais como prever a quantidade de atuação que a gente fez em relação a alunos, né, colocando suas demandas em relação aos professores, né? A gente, nessa gestão de 2020, participamos já de 3 processos, né, desse sentido, sendo que um ganhou mais destaque. Então, e um ainda está ocorrendo, né? Então, assim, essa questão de foco, eu acredito que prioridades existem temporalmente, né? A gente com certeza tem o Setembro Amarelo vindo logo em setembro. A gente tem o Guia do Estudante que vai ser começado a desenvolver, né, logo que apossarmos. Então, eu acredito que temporalmente a gente teria, mas acho que só o tempo vai dizer, né, o que os alunos vão realmente precisar da gente. Acredito que as alterações pedagógicas do curso, né, do projeto pedagógico, sejam também uma questão importante que vai tomar bastante tempo do nosso trabalho e que a gente vai, inclusive, querer muito dos alunos nesse momento, em sentido de responder aos questionários, aos formulários que a gente for propor, e estar sempre em contato com a gente, né, deixando a gente saber o que seria a melhor forma de atender as necessidades, né, as demandas, e resolver e acatar as sugestões. Na verdade, a verdade é essa, né? Nesse momento de projeto pedagógico temos problemas, mas temos também muitas sugestões, que são alunos querendo melhorar a nossa faculdade, como que a gente poderia deixar isso passar, né? Jamais. Obrigada, seria isso. Posso só aproveitar esses últimos 10 segundos para ressaltar que, além de a gente ter essas prioridades temporárias,
todas as nossas propostas são tratadas com o mesmo nível de importância, porque a gente está muito bem organizado para isso. Então, as prioridades serão temporárias. Yasmin, eu acho que você está mutada. Desculpa, gente. Obrigada, gente, pelas respostas. A chapa 2 tem direito à réplica, se quiser. Se não quiser, a gente passa para a próxima pergunta. Então, vocês querem? Eu queria fazer só um comentário, porque acho importante, né? Deu para entender que até mesmo que vocês trouxeram a viabilidade de trazer todos esses planos, mas só queria falar mesmo que a gente acha que é essencial, né? Focar nos nossos pilares, né? Que a gente trouxe, para poder manter o foco, até mesmo para entender que a gente está pensando no coletivo e pensar nos alunos e também manter essa comunicação, né? Que vai ser bem importante aí durante a gestão. Obrigada. Agora, a próxima pergunta, quem vai fazer vai ser a chapa 2, né, para ser alternado. Então, não vou nem fazer, quem vai fazer vai ser a chapa 1 para ser alternado, desculpe. E aí nem vou fazer o sorteio, então a chapa 1 pode começar a pergunta que não se estenda além dos 40 segundos, por favor. Tarsila, é você. Peraí. Pode começar. Nas propostas de vocês tinham comentado uma intenção de fazer uma reforma no espaço físico do DA, avaliar essa questão mesmo, e isso exige um levantamento monetário. Vocês precisam captar dinheiro para isso. A gente queria saber como vocês pretendem fazer isso e a viabilidade dessa proposta, visto que o espaço físico do DA é um espaço público, então ele não pode ser alterado a bem-querer, e o levantamento financeiro não é uma questão tão simples de ser resolvida. A gente gostaria de entender a abordagem de vocês acerca dessa problemática. Passo a palavra para a chapa 2. 3 minutos para a resposta. Então, essa foi uma sugestão nossa, não é o nosso foco principal. A gente tem outras propostas, mas realmente é um pouco complicado você alterar um espaço público. Existem formas de alterar dentro do espaço. A gente sabe que é um espaço muito pequeno que a gente tem. Então, aproveitar melhor esse espaço e ser um espaço mais aconchegante para os alunos, que eles possam descansar ali entre os períodos de aulas. E, às vezes, a gente pode avaliar, assim, uma reforma. Tem aquela sala acho que é do pessoal da segurança, que fica ali atrás. Então, por que não a gente não pode sugerir uma proposta? Eu acho que é importante a gente pensar nisso, já que os diretórios acadêmicos dos outros cursos são muito grandes e o nosso é um espaço tão pequeno, né? Acho que é uma sugestão que eu acho que todo mundo gostaria bastante. Só complementando rapidinho, e a gente trouxe na nossa proposta avaliar essa reestruturação, então a gente avaliaria exatamente essa questão da arrecadação e tudo mais, mas o DA ele recebe uma verba por parte da Uni, e a gente pensou inicialmente em utilizar essa verba, mas claro, a gente precisa ainda verificar a relação de qual que seria essa verba e etc. Mas esse seria um plano, sim, a gente avaliar com os alunos, avaliar com o departamento de economia também, com os professores, essa proposta. Mas, inicialmente, não seria mexer na estrutura física do prédio, enfim, derrubar a parede, etc. Seria a gente aproveitar melhor, como o Thiago disse, o espaço que a gente tem. Então, mexendo nos móveis que tem lá dentro, que isso seria bem mais tranquilo para a gente aproveitar melhor aquele espaço e deixar mais aconchegante para os alunos, né? Porque a função do DA não é só representar, mas também prezar pelo bem-estar dos nossos alunos. Eu acho que seria um ponto bem interessante para a gente trazer. Obrigada, Luísio e Thiago. A chapa 1, se quiser réplica, tem direito de 2 minutos. Então, sobre essa questão, vocês colocaram uma proposta, então, na chapa que eu não vi viabilidade, porque não tem projeto e nem planejamento financeiro.
Então, acho complicado pensar assim também por questão do prédio ser público, né? E alterações, por exemplo, quebrar uma parede, esse tipo de coisa a gente não pode fazer. Tem, por exemplo, possibilidade de você, sei lá, arrecadar dinheiro e botar uma TV, um sofá novo, essas coisas, mas que entram muito em pauta, às vezes, pelos alunos, né? Mas a questão da arrecadação financeira e de como seria feito, eu não vi resposta. Complementando ainda o que a Maria falou, né? A gente acredita que seja importante ter uma arrecadação, né, para o diretório, e a gente pensa em fazer algumas competições com uma taxinha de inscrição bem boba, uns R$ 2, R$ 5, só para a gente conseguir ter recurso interno, né, para eventualmente qualquer necessidade a gente poder estar atuando nessa questão de reforma, por exemplo, se a gente quiser reformar um sofá, levar um pouco mais de conforto, a gente vai ter como, a gente vai ter viabilidade, a gente vai ter recurso, né? Então, seria... O tempo é 2 minutos? Sim. Ok. Então, seria essa questão de a gente promover umas competições de truco, de repente, de xadrez, de LOL, quem sabe, né? Fazer alguma graça com os alunos mesmo, que eles ganhem e consigam contribuir, né? Porque como a gente é um diretório acadêmico, a gente não pode ter uma arrecadação própria, assim, no sentido de pedir dinheiro dos alunos, a gente precisa dar algo em troca. Acredito que não faltaria coisa para dar em troca e depois devolver, né? Obrigada, gente. Só informando que a próxima pergunta vai ser feita pela chapa 2 e se em algum momento vocês quiserem, dentro de 1 minuto, usar esse tempo para comentar algo sobre a pergunta anterior também, fiquem à vontade, tanto a chapa 1 quanto a chapa 2, desde que não exceda do tempo, fiquem à vontade. E aí a pergunta da chapa 2 agora. Vou iniciar o tempo, 1 minuto. Boa noite. Vocês não tiveram presente na gestão passada, em um momento que foi de grande peso para os alunos, com a adaptação do sistema online, fato que gerou uma problemática bem grande, principalmente para os calouros. Como vocês vão garantir que essa situação não vai se repetir agora nessa nova gestão, dado que vocês pregam que vocês já estão vindo de uma gestão? Seria isso. Obrigada, Giovana. Vou zerar aqui e aí a chapa 1 tem direito a 3 minutos de resposta. Então, nessa daqui, Yasmin, rapidinho, só para combinar quem pode responder, eu acredito que eu gostaria que os nossos calouros que a gente tem aqui falassem sobre, por favor, Tarsila, Bruno, Maria Clara, se manifestem em relação a como foi a atuação do diretório e como vocês conversaram com a gente e ajudaram a melhorar, né, a nossa visão de que a gente pode fazer. Podem falar por mim, por favor. Já estava contando o tempo, tá? Tá ótimo. Eu acho que em relação a essa comunicação, que vocês falam que o DA não teve um bom estabelecimento na gestão passada, e acho que eu posso falar por todo o primeiro período, nós tivemos uma experiência muito boa com o DA nesse momento. Eu tenho um diálogo imenso com a Camila, e isso abrindo as nossas visões em questão de comunicação de fato. A gente marcar horário para conversar com o aluno, a gente orientar quem está chegando de forma direta mesmo, papo a papo, frente a frente. Mas eu acho que vale complementar também que essa questão de comunicação é uma coisa muito relativa, né? Algumas pessoas podem não ter tido acesso a informações que outras tiveram. Então, não pode ser uma questão tão generalizada e eu fim da minha participação aqui. E além disso, mesmo a gente, igual vocês falaram, que a última gestão não teve essa participação com os calouros, a nossa chapa ter essa maior participação, que somos 4 integrantes do primeiro período, vai ser mais relevante ainda na hora de participar da próxima gestão, que a gente vai ter mais experiência para falar sobre como seria essa melhor integração, tanto com os alunos que entraram nas segundas chamadas, como os alunos também que entraram na primeira. Quem quiser continuar a minha fala, pode continuar. A Maria Clara quer falar alguma coisa, Cardoso? Quero, peraí, deixa eu só abrir a câmera.
Eu, como entrei na segunda lista, cheguei um pouco perdida quando eu entrei na faculdade. E a Camila foi uma pessoa que me ajudou muito quando eu entrei. Tipo, eu entrei sem saber nada, nem sabia o que era DA direito, tinha acabado de passar, eu desesperada. E eu mandei mensagem para a Camila e ela me ajudou muito. Então, assim, eu acho que isso não é uma coisa que faltou no DA em relação aos calouros. Então, obrigada, gente. Era isso que eu queria mostrar, basicamente, assim, na contra-argumentação do que foi perguntado, né, pra gente, essas alegações que não teria tido uma presença. Eu acho que, assim, no sentido dos calouros, a gente está ok, e no sentido dos veteranos da comunicação mesmo, a gente teve presente o ensino remoto inteiro via Instagram e via e-mail. Inclusive, participamos de algumas comunicações pelo próprio stream do Classroom, né, de alguns professores em alguns momentos, para divulgar a Semana da Economia, por exemplo. Então, não acredito que essa seja um questionamento que tenha fundamento. Obrigada, Camila, e todos da chapa 1. A chapa 2 tem direito a 2 minutos de réplica, se quiser. Vamos querer sim. Então, vou começar. Eu agradeço pela resposta, mas eu, pelo menos como experiência que eu tive como caloura no 2020.1, a gente não teve esse apoio do DA. Até hoje, com várias pessoas que a gente conversou para ver as demandas que precisavam, muita gente nem conhecia o DA, não sabia nem quem fazia parte do DA. Então, a gente acha que isso foi uma falha, sim, da gestão anterior e que isso precisa ser alterado, assim. Então, eu acho que tendo um plano efetivo de guias, como a gente está propondo, nesse contato mais direto com os calouros, até com os veteranos em relação a estágio, a como funcionam os processos institucionais, é muito importante e algo que falta hoje que a gente precisa trabalhar, assim, é algo que a gente precisa melhorar. Eu acho que o Pedro tem alguma coisa para complementar. Eu só queria complementar também, reforçando o que a Giovana falou, e eu sou monitor, e hoje eu estava dando uma monitoria à tarde, e a menina era caloura de Economia 1, e depois da monitoria que eu dei, a gente começou a conversar, e ela nem sabia da existência do DA, e nem das áreas de atuação, então, assim, eu acho que poderia ser mais incisiva essa parte de explicar para os calouros e direcionamento, eu acho que faltou um pouco. E também no meu 2020.1 eu entrei com a Giovana e também a gente ficou bem perdido quanto a isso. Então acho que sim, foi uma falha. Eu acho que poderia ser melhor essa divulgação, tanto na parte da parte dos calouros, quanto a parte de divulgação e sobre quais áreas de atuação o DA pode ajudar o calouro. Então, a gente acredita que, independente da chapa que entre, é um ponto muito importante para ser revisto e melhorado, assim, tanto para a gente quanto para vocês. Obrigada, Yasmin. Obrigada, gente. Vou zerar aqui novamente, e aí a última pergunta a ser feita pela chapa 1 para a chapa 2. E aí vocês não se excedam. 1 minuto, por favor. Vou começar. Antes da Maria Clara Cardoso fazer a pergunta, eu quero só complementar, né, que no caso de o contato com os calouros e tal, ter sido para vocês uma dificuldade, a gente sente muito, inclusive, né, se foi uma dificuldade para vocês. E como a Tarsila falou, a informação é uma questão difícil de disseminar para todos, então a gente vai focar muito nisso, em tentar alcançar mais pessoas. Pode perguntar, Maria. Gente, a internet dela caiu. Eita. Então, deixa eu procurar a pergunta. Eu estou com ela escrita. Eu não estou com ela na cabeça que nem a Maria tá. Você pode dar 20 segundinhos rapidinho só para eu ler e achar ela aqui? Ou alguém que tenha mais, que esteja com ela mais... Eu posso falar aqui. Pode? Tá bom, obrigada. Então, como se daria a formação do Comitê de Auxílio ao Retorno Presencial, sendo que a chapa tem um número reduzido de componentes? Como vocês fariam isso? Vou zerar de novo para a chapa 2 poder responder. Bom, boa noite. Eu acredito que o comitê de retorno, você falou sobre a questão de quantidade de pessoas na nossa chapa, acho que a primeira questão
é que a nossa quantidade é bem equiparada. Então, o mesmo trabalho que a gente teria é o que vocês têm. Então, acho que isso não é um ponto a ser levantado. Mas o principal, sobre o retorno principal, é escutar principalmente as pessoas que entraram na gestão de 2020. A turma aí da Giovana, do Pedro, do Torres, porque eu acho que eles são basicamente a resposta que a gente vai ter, já que eles tiveram um curto período ali na UF, mas o suficiente para eles apresentarem o problema que eles tiveram para a gente, da transição para o modo online, para o R. E isso alinhado com o conhecimento que a gente já tem do quinto período e de todas as pessoas que já estão na UF, que podem citar diversas experiências por quais elas já passaram, que podem e acreditam que sejam pertinentes para os calouros. Por exemplo, um caso que a gente escutou foi que o Pedro até nem sabia da existência do RU. Então, são coisas muito simples que a gente pode ir citando e listando para os calouros, para eles terem o mínimo da vivência nas primeiras semanas. A gente pode fazer eventos, assim como a Semana da Economia, por exemplo, a gente pode fazer uma semana de imersão inicial, com palestras, trazendo professores de outros cursos, às vezes buscar até mesmo o coordenador, o diretor da faculdade da UFJF, para trazer experiência da vivência em si, para as pessoas conhecerem, saberem como podem fazer para lidar no dia a dia com o F, não só no curso. Obrigada. A pessoal da chapa 1 tem direito à réplica, se desejar. Então, 2 minutos. Só fazer uma afirmação primeiro, nós temos uma chapa com 13 componentes, se eu não me engano, e cada um tem um cargo pré-definido que foi estabelecido de acordo com as compatibilidades e habilidades de cada um. Então, se o número de componentes da chapa não faz diferença, é como se só, por exemplo, a Camila, como presidente, fosse dar conta de todo o trabalho. E eu acho que seria impossível por questão de quantidade de aluno e também de viabilidade de contato com todos eles. Eu também queria completar, gente, que eu acho importante a gente estabelecer umas coisas, queria completar essa parada aí sobre a pergunta que a gente fez, em relação a que a nossa volta, nosso retorno presencial, a gente não pode só focar nos calouros, né? A gente tem toda uma galera que vem aí, né? Inclusive nós, muitas pessoas aqui que nós estamos aqui juntos, entramos juntos, e a gente tem que pensar no retorno dessas pessoas também, né? Porque são duas frentes muito importantes, a gente não pode focar em um só. E engraçado que vocês falaram, né? Principalmente no plano, né, de gestão de 4 páginas de vocês, vocês estão focando, né, nessa parada dos 5 pilares, mas toda pergunta que a gente faz, vocês não conseguem responder a gente de uma forma muito concisa, assim, explicando, né, porque o plano a gente faz não falando só o que a gente vai fazer, a gente explica como. Então, eu acho que faltaram, né, algumas coisas, eu convido todo mundo aqui que também vai ver, comparar nossos planos de gestão, eu acho muito importante, assim, a gente ver como que foi preparado, né, tudo isso e ver como que a gente está resolvendo, né, e apresentando para todo mundo, assim. Obrigada, gente. Com isso, a gente finaliza o terceiro bloco do nosso debate e vamos entrar nas considerações finais. A Duda, eu não sei se ela está na reunião, se ela caiu a internet, mas ela gostaria de falar algumas palavras. Minha internet caiu, mas voltou já. Ela gostaria de falar algumas coisas. Eu gostaria só de complementar algo. Vou tirar o cronômetro aqui e aí a Duda vai falar algumas coisas, depois eu gostaria de complementar e aí a gente vai ter o tempo de 3 minutos para cada chapa fazer suas considerações finais. Eu queria só falar. Você leu o comentário? Li, infelizmente, o direito à resposta fora do esquema seria só caso acontecesse alguma ofensa, caso acontecesse algo
Fora isso, não é o caso, mas vocês vão ter direito a 3 minutos de considerações finais daqui a pouco, e aí vocês podem utilizar esse tempo da maneira que quiserem. E aí, vou passar a palavra para a Duda. Eu só gostaria de falar, principalmente para os calouros, né, que levantaram essa questão da comunicação em nome dessa gestão antiga, e também em meu nome mesmo, né, eu participo do DA desde 2018, então eu participei do DA na forma física e na forma remota, né. A gente até prorrogou nossa gestão para tentar ajudar, para tentar falar com todo mundo, então eu peço desculpas, sinto muito quem se sentiu sozinho, né, não conseguiu ajuda. Também comentaram que não conheciam nem o RU, assim, quando a gente está no presencial, o DA é a primeira porta que você passa quando você entra na faculdade, então ninguém nunca não soube sobre o DA. O ensino remoto dificultou realmente essa comunicação, acho que principalmente para quem entrou depois, nas próximas chamadas, né, eu acho legal a ideia de vocês melhorarem isso, vendo como foi crítico, né? Mas queria realmente pedir desculpa para quem se sentiu sozinho e não conhecia o DA, não conhecia o RU. A gente tentou realmente pelo Instagram entrar em contato com todo mundo, deixar as informações claras, mas aparentemente não foi o suficiente, né? Espero que vocês possam realmente fazer isso melhor, porque a faculdade já é difícil em si, e acho que sem o DA você se sente mais sozinho ainda. Não era só isso que eu realmente queria deixar claro. Obrigada, Duda. Faço as palavras da Duda as minhas. A gente está aqui como mediadoras do debate, mas eu também sou da gestão anterior, né? Eu era presidente, ainda sou até segunda-feira a presidente da gestão anterior, e da mesma forma peço desculpas para quem se sentiu lesado de alguma maneira durante a nossa gestão. Não foi uma gestão simples, e acho que também muitas questões vão além, assim, não dizendo que não tenha muita importância, tem super importância, a gente fez o nosso máximo para atender os calouros e conseguir ter essa entrada, mas existem muitas questões também além dos calouros, e acho que uma das questões que eu queria colocar aqui nas considerações finais em relação às duas chapas, não em relação a uma ou a outra, mas em relação às duas chapas, que ser do diretório acadêmico não se trata só sobre um tema ou outro, é uma coisa muito abrangente, e existe dentro da economia, a gente tem como se fosse a lei de priorizar os calouros e os egressantes, né? Os ingressantes e os egressantes, que são as pessoas que estão saindo do curso e que estão no final do curso e que também tiveram muita dificuldade nesse momento. Enfim, eu acho que é preciso para as duas chapas, não estou colocando isso para nenhuma chapa especificamente, eu acho que as duas chapas precisam repensar algumas questões nesse sentido, para poder ter um efeito, ter uma gestão efetiva em todas as frentes. Não só focar em um direcionamento. E, como a Duda disse, peço desculpas em nome da minha gestão por qualquer falha nossa e qualquer momento que vocês tenham se sentido dessa maneira. Fora isso, gostaria de informar que vocês têm 3 minutos cada chapa para fazer as considerações finais. A Duda quer fazer um comentário, e aí depois vou colocar o cronômetro de volta e vou sortear de novo quem vai fazer as considerações finais primeiro, e passar 3 minutos e encerrar depois. Obrigada. Só o último comentário, que realmente as relações na faculdade, no presencial, né, no que era normal, realmente são dos calouros com os veteranos da próxima turma. Todas as turmas de calouros e veteranos têm essa conexão, né, com quem está entrando, são os veteranos do ano que recebem os próximos calouros, então foi uma dificuldade que a gente teve também na pandemia, porque esse contato se perdeu um pouco, você não está ali no dia a dia com a pessoa, você não divide aula com a pessoa,
você nem sabe muitas vezes quem são seus próximos calouros, então esse contato natural acabou se perdendo também. E se a gente continuar nesse ensino remoto, realmente é algo que tem que ter uma atenção maior mesmo, porque no dia a dia é natural, no presencial é natural. Esse contato, você tira dúvida, entende como que você pega uma matéria ou outra, e realmente no ensino remoto isso ficou prejudicado. Obrigada, Duda. Vou sortear aqui qual das duas chapas vai fazer primeiro as considerações finais. E aí, passo a palavra para a chapa 1 por 3 minutos, e depois a chapa 2 tem direito a 3 minutos. Gente, eu queria pontuar algumas coisas, assim. A gente vem como chapa 1 porque a gente já estava, né, muitas pessoas aqui já estavam completando a outra gestão, mas a gente queria deixar bem claro, e a gente deixou isso bem claro também no nosso plano de gestão, que aí eu convido todo mundo a ler e a comparar nossas propostas, trazer informação que é muito legal, que a gente tem o cenário de 2 chapas agora no diretório, coisas que não aconteciam regularmente, então a gente tem a possibilidade de trazer a comparação dos planos de gestão. Isso é muito importante porque guia o nosso voto e guia o que a gente vai poder cobrar. E o que a chapa 1 traz é que, respondendo um pouco também do foco que a galera perguntou, nosso foco primário é delegar as informações. A gente precisa informar tudo que a gente tem. E em relação a, por exemplo, tudo, né, no nosso instituto e tudo fora dele. A gente está dentro de uma universidade federal, a gente tem que deixar ela passar por cima da gente, assim. A gente tem que conhecer todos os projetos, todas as entidades que colaboram com o nosso plano, com a nossa estadia, né, no nosso movimento de estar dentro de uma universidade federal, que a gente quer formar, que a gente quer voltar a produzir conteúdo aí para o nosso país, né, que a gente quer, é isso, sabe? E falar que a gente já vimos várias coisas das gestões anteriores, assim, a gente sempre quer melhorar. A gente está com gente nova, calouro aí, querendo trabalhar, sacou? Querendo entender de verdade qual que é o valor de um DA e entrar e já contribuir, construir, isso é muito importante, é porque a informação do DA chegou até essa pessoa e essa pessoa quis colaborar com o processo de construção. Isso é muito importante, isso é um dos principais, sabe? Então, eu acho que o foco é fazer com que a gente se conheça o ambiente onde a gente vive, o ambiente onde a gente pode cobrar das pessoas certas. Um dos nossos principais projetos, assim, que eu queria falar é sobre o guia do estudante. No nosso plano, gente, a gente fala de como a gente vai fazer o nosso guia. Isso é muito importante porque não é só palavras ao vento, não é coisa de nada, assim, a gente está falando e a gente tem plano de execução, entendeu? Não é só uma questão de ter 4 páginas ou ter 11, é questão de desenvolvimento, não é só palavra, a gente tem que apresentar o que a gente tem que fazer. Entendeu? Porque eu acho que é o seu compromisso que a gente tem e a Camila vai completar aí, gente, desculpa. Tranquilo. Nesse finalzinho, só para dizer que, como a Yasmin falou, a atuação do diretório é muito extensa e é muito difícil colocar em palavras o que a gente vai fazer numa gestão, né? A gente tem claras ideias do que a gente quer realizar, mas no demais eu acredito que a disponibilidade das pessoas da nossa gestão e a proatividade, as boas intenções vão estar aí para qualquer desafio. Yasmin, eu não sei se você falou alguma coisa, mas... Eu estou falando aqui sozinha, mas achei aqui o microfone. Obrigada, gente. Obrigada, Camila e Jordana. Vou dar mais 3 minutos para a chapa 2 fazer suas considerações finais. Depois eu gostaria de fazer mais um comentário e vou finalizar. Fiquem à vontade. Antes do Pedro falar aí, fazer as considerações finais, eu vou fazer só um comentário. Eu estava na gestão passada, a Maria aí falou de organização, a gente estava bem organizado, né? Cada um com seus papéis, mas não foi assim que andou. Na verdade, o pessoal do Instagram, eu, a Duda, a Yasmin e a Angélica,
a Angélica também, a gente fez um trabalho excelente, assim, no Instagram. Não foi o meio de comunicação que faltou, com certeza. Foi um trabalho, assim, que, pô, foi muito estressante para todo mundo. A gente fez muita coisa, a gente postou muito, a gente respondeu muito, mas realmente chegou a um certo ponto da gestão que uma parte já não estava junto com a gente e a gente foi levando, assim, sozinho, né? Só isso, Pedro, pode E continuar. a gente quer trazer propostas que são tangíveis da gente realizar, não quer trazer um plano mirabolante falando sobre tudo, a gente quer reduzir para a gente conseguir realmente executar. Então, o nosso diferencial é que a gente está trazendo coisas que a gente vai executar. A chapa anterior já mostrou que não é bom em execução, então o que a gente está trazendo é coisa que realmente a gente vai colocar em prática, que a gente realmente vai colocar para ir para frente. Uma coisa que a nossa chapa valorizou muito, enquanto a gente se organizava e se estruturava, foi a aliança entre planejamento e execução. Por isso que a primeira coisa que a gente fez foi procurar os alunos e os professores para poder montar e estruturar as nossas propostas. A gente não simplesmente jogou as propostas lá de acordo com o que cada um do grupo imaginava. O que a gente fez foi crescer de baixo para cima, ouvir os alunos, professores, que são a base da faculdade, e não um grupo de 9, 8, 10 alunos. Então, para minha visão, o que muda da nossa chapa? São pessoas muito bem alinhadas, capacitadas, que conhecem os processos internos da UF e da economia. E o principal, a gente é uma chapa nova, viemos com ideias novas, com ideias novas, meios de ação novos. Então, tudo que a gente vai trazer é uma novidade, tanto para a economia quanto para a UF. Então, assim, não entrando em mérito de 4 ou 11 páginas, porque não adianta de nada escrever muito, enrolar e não saber aplicar, que foi o que a gente entrou e viu com toda a questão no decorrer do ano, com a entrada de 2 turmas de calouro, que tem dezenas de reclamações. É muito enviesado você tentar trazer 1, 2, 3 ali para falar bem, sendo que você já está no seu grupo. Então, essa é a ideia que a gente tem, crescer de baixo para cima, ouvir os estudantes e os professores. E, claro, manter uma comunicação muito horizontal. No nosso grupo, a gente não tem diferença, o presidente é mais importante, o vice, não. Todo mundo tem a voz, porque quem faz o diretório não somos nós, somos alunos da economia, todos como um completo. Obrigada, gente. Vou fechar aqui esse cronômetro. Queria agradecer a participação de todos, agradecer a educação e coerência de todos e terem seguido corretamente a forma, né, que a gente decidiu fazer isso. Muito bom contar com a participação de todos vocês. E queria fazer mais uma última pontuação em relação ao que a Jordana comentou, que tem 2 chapas concorrendo. Isso é muito bom, isso é novidade, isso é inédito na economia, e a gente ficou bem contente com isso, que é a demonstração de que o processo democrático está acontecendo, né? Porque nos últimos 5 anos foi chapa única a eleição, poucas pessoas votavam justamente em certos momentos por não saberem. O DA não era presente a ponto de existir concorrência. Então, assim, eu acho que a gente, apesar de terem existido falhas, sim, eu não tô dizendo o contrário disso, mas, assim, o fato de vocês e dessas chapas estarem formadas por calouros já deixa a gente bem contente. Então, é isso. Só queria finalizar dessa maneira, agradecendo pela eleição estar acontecendo e pela participação no debate, e boa sorte às 2 chapas. Na segunda-feira vai acontecer o processo, vou finalizar a gravação aqui e vou postar esse vídeo tanto a gente vai colocar no YouTube, né, porque é um vídeo muito grande, e colocar as chamadas no Instagram, e vocês divulguem nas turmas que vocês ajudem a gente a divulgar o debate. Vou
parar. Yasmin, rapidinho, antes de você encerrar, a gente pode fazer um convite para a galera, rapidinho, porque acredito que vai ser um lugar visível, assim, para a gente falar disso, se não for lugar, a gente faz em outro. Pode ser. Pode. Então, a gente tem reuniões semanais, né, todo sábado, às 9 da manhã, mas a gente quer abrir a nossa reunião para qualquer pessoa que quiser participar, ver como a gente funciona, como a gente atua, como a gente pensa, e inclusive conversar com a gente um pouco nesse momento. Então, quem quiser, a gente vai disponibilizar o link a partir das 10 da manhã, né, do sábado. A gente vai estar recebendo vocês, né, de braços abertos na nossa campanha, para participação, inclusive, de vocês que estão aqui da outra chapa, se quiserem, a qualquer momento, super bem-vindos, tá? Muito obrigada, Yasmin, pelo debate e a todos pela presença. Obrigada, gente, e obrigada principalmente hoje para a Duda e para a Giovana, que são da comissão, que ajudaram a executar esse debate. Boa sorte às duas chapas e vou parar de gravar.